Livro do profeta Daniel, o capítulo 3, o versículo 29. Portanto, façam um decreto, ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque tu és o Deus que guarda e que livra, e que não há Deus como o Senhor. Fala conosco, fala, ó Pai, a tua igreja, em nome de Jesus. Me coloco nas tuas mãos como instrumento, toca, Deus, na minha saúde, retira, Pai, todo cansaço, toca, Senhor, na minha garganta e enche-me da tua unção, do teu Espírito Santo, Pai. Mostra, revela, direciona, fala aquilo que está no teu coração, Senhor. Que possamos, ó Deus, não apenas ouvir, mas ouvir, guardar e praticar a tua palavra. Fala conosco, assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. Essa fala não é de um judeu, essa fala não é de alguém que diretamente temia ao Senhor, mas é de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele vai declarar, Nabucodonosor, ele vai falar e vai fazer um decreto, dizendo que todo povo, nação, língua que blasfemar contra o Deus de Daniel, de Mesaque, Sadraque e Abidnego, fossem despedaçados, as suas casas seriam feitas de monturos, e ele vai declarar: não há Deus que pode livrar como o Deus deles. Para entendermos o que Nabucodonosor está dizendo aqui, ele está bendizendo o nome do Senhor. Por quê? E você conhece muito bem essa história. Quando nós voltamos alguns versículos, volte ao capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Nabucodonosor, ele cria uma imagem de ouro, e nada mais, nada menos, ostentando 27 metros de altura. Não era uma imagem pequena, mas uma estátua com 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. E ele vai fazer um decreto, ele vai falar: olha, essa imagem tem um esplendor muito grande, atrai, agrada os meus olhos, então eu quero que todo mundo se dobre diante dessa imagem. Então ele chama todo mundo, ele chama governadores, sátrapas, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, chama todo mundo, e ele vai falar: olha, quando for tocado, quando vocês ouvirem o som, todos irão se prostrar diante dessa imagem. Só que ali estavam nada mais, nada menos que Sadraque, Mesaque e Abidnego. E quando nós olhamos o contexto a continuação desse capítulo, ele vai dizer no versículo 4: nisto o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Nabucodonosor queria que todos se prostrassem diante daquela imagem. Quanto ouro? 27 metros, uma imagem de ouro, 2,70 metros de largura, e hoje isso tem atraído pessoas. O ouro está atraindo pessoas.
Nas igrejas está tendo muito ouro, muita prata, mas pouco poder, pouca vontade de ouvir a palavra, pouco relacionamento com Deus, pouco conhecimento de Deus. Lembra de Atos capítulo 3? Pedro e João iam para orar às 3 horas da tarde, era colocado na porta do templo chamada Formosa, um homem paralítico, coxo, e eles falam, olhe para nós, aquele homem olha, né, pede uma esmola. O que Pedro e João falam para eles? Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem de um salto se coloca de pé, e é curado e vai ao templo louvar e adorar ao Senhor. Então o contexto não era, digamos assim, muito, numa zona de conforto, porque sabiam que quem não se prostrasse seria punido. E nós entendemos aqui, dando continuidade, versículo 6, quem não se prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Era algo que era temido pelo povo, assim como a cova dos leões, era um lugar de juízo, assim como a mar lá na frente, a cruz, era o juízo para aqueles que eram condenados. Então a fornalha era o juízo para aquele que não se dobrasse diante da estátua. E o que fazer nessa hora? O que fazer? Adorar, se dobrar a uma imagem? Você ama, você serve, conhece o verdadeiro Deus, que falou, olha, não dobrarás, não adorarás outra imagem, não darás culto. E o que fazer em um momento desse? Nós vemos aqui, quando ouviram o som, no mesmo instante, versículo 8, todos adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado, o final do versículo 7. E no mesmo instante, versículo 8, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor, que viva o rei eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e todo tipo de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E todo aquele que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Olha que interessante. Não foi o rei que viu, que observou. Vemos aqui esses homens caldeus se aproximaram, não registra aqui o motivo, talvez para ganhar, conquistar, se aproximar do rei, ter ali uma tentativa de aproximação do rei, ou talvez por inveja, não sei, mas os caldeus se aproximaram e foram acusar os judeus. Poderiam passar ali, sem o rei ter visto, mas não, olharam e falaram assim, olha só, está todo mundo se prostrando, é a hora desses 3 caírem, é o momento desses 3 que o próprio rei colocou, como administradores da Babilônia. Conhecemos a história, foram deportados, por Nabucodonosor. No capítulo 1, versículo 8, não se contaminaram com as finas iguarias do rei, foram levados cativos, saíram de Jerusalém cativos para a Babilônia. Entre eles Daniel e Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ananias, Misaías. E aqui nós vemos que eles chegam ali e desde o início não se contaminam. Resolveram firmemente, Daniel capítulo 1, versículo 8, não se contaminar com as finas iguarias do rei. Aí você lembra, ali, olha, não posso. Aquele que era o responsável por esses homens. O rei verá que vocês vão ficar abatidos e vai cobrar isso de mim e a minha vida que está em jogo. E Daniel fala, olha, dá para nós 10 dias, e se estivermos mal, comeremos a sua comida. Aí depois de 10 dias,
Ele viu que era, né, mais bem apresentável do que todos os outros. E ficaram assim um longo período só comendo legumes, enquanto os outros se contaminando com as finas iguarias do rei. E quando depois de um tempo vão ser levados a Nabucodonosor, Nabucodonosor observa e vê exatamente eles, Sadraque, Mesaque e Abednego, mais bem, né, expostos, mais bem apresentáveis, e em todas as questões que ele fazia pergunta eram o que mais sabiam, e foram colocados ali como administradores. E aqui, diante dessa sentença do rei, os caldeus se aproximaram para acusar. Cuidado, muitos estão às vezes se aproximando, mas com intenções contrárias. Cuidado com aqueles que se aproximam. Aqui nós vemos que os caldeus se aproximaram e foram acusar, e foram até o rei. Eles viram, e Sadraque, Mesaque e Abednego não estão se prostrando, estão desobedecendo, não estão adorando, né, essa estátua que o rei falou, e foram lá dedurar, foram lá acusar, e falaram: olha, há uns homens judeus que o Senhor colocou como administradores. Ainda foi agravando: olha, os teus administradores não estão fazendo caso do que o rei decreta. É mais ou menos isso. Só que aqui não era uma questão de respeitar, honrar uma autoridade, era uma questão de fé. É diferente. Nós sabemos e honramos as autoridades, são constituídas por Deus. Agora, não podem querer imputar em nós a fé cada um escolhe. E nós estamos aqui porque você escolheu servir a esse Deus, ao Deus que livra, ao Deus Todo-Poderoso. Meu amado irmão, era um momento duro, era um momento difícil. Eles falaram: olha, estão fazendo pouco caso do Senhor, ó rei, não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Aí o rei deve ter olhado para aquela imagem, 27 metros, meu irmão, 2,70 metros de largura, tanto ouro, e eles não vão adorar. Aí o rei fica enfurecido. E conhecemos a história, versículo 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Olha a pergunta de Nabucodonosor. Ele estava furioso. Ele estava, como diz o versículo 13, irado e furioso. Os dois, ficou irado e furioso. Por quê? Porque ele sabia que eram administradores. Não eram alguém apenas, né, longe do povo, não eram administradores da Babilônia. E foi levado para ele assim: olha, os teus fazem pouco caso de você, do que você decreta. E ele chama Sadraque, Mesaque e Abednego e fala: olha, vocês quando ouvirem o som, né, desses instrumentos, vocês vão dobrar, vão adorar essa imagem. Porque ele sabia da fé deles. Já tem aqui contextos anteriores. E ele vai falar: quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? E quantas pessoas pensam assim? E quantas vezes ouvimos isso? Quem é o Deus que você serve? Esse Deus não existe. Quantas vezes, né, zombam, escarnecem e tentam abalar a nossa fé. Quantas vezes, diante de um impossível, de uma tempestade, de um gigante, de uma enfermidade, tentam falar para nós: olha, o Deus que você serve não pode mudar esse quadro. Quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? E é interessante que Sadraque, Mesaque e Abednego, eu gosto muito desses versículos. Eles vão falar na cara do rei. Eles não temeram, eles não invalidaram a sua fé, mesmo diante de uma ameaça da própria vida, de algo que todos temiam, ser lançado na fornalha ardente, morrer queimado. Eles vão falar, diz o versículo 16:
Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E, mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Meu amado irmão, fala isso na cara do rei. Olha, a resposta que o rei queria era: tudo bem, vamos prostrar, vamos adorar, ainda que fosse algo exterior, talvez nem no coração. Talvez, olha, vamos fazer aqui só para agradar o rei, depois a gente pede perdão. Mas eles vão nos ensinar algo fantástico, honrar a Deus. Eles vão dizer: olha, não precisamos nem responder, o Senhor sabe. E eles colocam um condicional. Se Deus quiser. Lembra de Tiago, capítulo 4? Ele vai falar sobre a brevidade da vida. Ele vai falar: olha, vocês que dizem, amanhã vamos àquela cidade, vamos negociar. Antes devíamos dizer: se Deus quiser, iremos e negociaremos. Há um condicional, é claro, temos os nossos planejamentos, temos que ter, mas se Deus quiser. E aqui eles vão dizer: se o nosso Deus a quem servirmos quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Que ousadia, que fé, que confiança. Não apenas livrar da fornalha ardente, mas ele vai falar exatamente, vai combater o que Nabucodonosor tinha acabado de falar. Ele tinha falado: quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Nabucodonosor não disse: quem é o Deus que vai livrar vocês da fornalha de fogo? Ele vai falar: quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? E eles vão dizer: se Deus nos quiser livrar, vai nos livrar tanto da fornalha ardente, como também das suas mãos. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que livra, que guarda, que opera sinais, que opera maravilhas, que surpreende. Nós louvamos aqui nessa noite: quem pode livrar como o Senhor? E mesmo que ele não nos livre, olha só que confiança. Se Deus não quiser livrar, às vezes louvamos aqui: se Deus fizer, ele é Deus; se não fizer, continua sendo Deus. Fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. E não poderia ficar diferente. O rei, diz o versículo 19, que já tinha ficado irado e furioso no versículo 13, no versículo 19 se encheu de fúria. O aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí você sabe, mandou acender a fornalha 7 vezes mais. O rei ficou enfurecido. Talvez se ele falasse: olha, se Deus quiser pode nos livrar da fornalha, mas eles foram na ferida do rei, no ego do rei. Foram falar: olha, porque o rei falou: quem pode livrar vocês das minhas mãos? Aí eles falam: se meu Deus quiser, ele livra você, vai nos livrar das suas mãos. Porque o nosso Deus é maior, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E aí ele fica enfurecido, manda acender a fornalha 7 vezes mais, ordenou aos soldados que levassem, amarrassem, ficaram amarrados. Diz o versículo 20, ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque e Abednego e jogassem na fornalha de fogo ardente. Estavam amarrados. Não foram jogados assim livres, para poder... não, foram jogados amarrados. Conforme fossem cair, seriam consumidos da maneira que caíssem pelo fogo. De costas ficariam de costas, de frente, não sei. Mas estavam amarrados. E então estes homens foram amarrados com os seus mantos, versículo 21, túnicas, chapéus e suas outras roupas, e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigiu urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas de fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Esses homens fortes do exército que foram jogar, as chamas estavam tão fortes que até esses morreram. E é interessante que amarraram eles e eles foram com os mantos, com as túnicas, chapéus, roupas, nada foi tirado, tudo que pega mais fogo. Tudo que é inflamável, me ajuda aí, inflamável, tudo que
mantiveram do jeito que estavam, jogaram no fogo. E esses homens também morreram. E é interessante, diz o versículo 23, e os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Só que lembra da palavra deles. Deus não livrou eles de entrar ali. Poderia ter livrado, poderia ter enviado um anjo, poderia ter agido, mas não. Tiveram que chegar até ali um momento de dor, um momento de angústia, um momento de estar ali, né? Eu não sei como era ali a fornalha, mas de ver o fogo se aproximando, de ver aqueles homens morrendo, de falar, olha, chegou a nossa vez, mas chegaram até ali, tiveram que ir para a fornalha ardente 7 vezes mais. Meu amado irmão, você chega perto de uma churrasqueira, né? já sente aquela... um pouco de carvão, imagina uma fornalha grande, 7 vezes mais, ao ponto de matar homens fortes, que foram apenas lançar eles. E eles caíram ali, foram lançados, amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Só que a história não acaba aqui, e nós conhecemos. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros, não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam, é verdade, ó rei. Mas o rei disse, eu porém estou vendo 4 homens soltos. Posso ouvir um glória a Deus? Eles foram jogados, amarrados. E agora Nabucodonosor não está vendo 3, está vendo 4 homens soltos. O que eles falaram, o que eles acreditavam, o que eles criam, o que eles falaram na cara do rei, mesmo diante de uma ameaça, agora eles estão vivendo. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Não apenas da fornalha ardente, mas da mão do rei. Tudo que o rei não queria, eles falaram. Fica sabendo tu, ó rei, se Deus quiser, Ele vai nos livrar dessa fornalha e das tuas mãos. Pode o inimigo falar, pode o inimigo tentar fazer ameaça, pode ameaçar, quem te guarda é Deus, quem te guarda é o Senhor, aquele que ama a Deus, aquele que é do Senhor, o maligno não toca. E aqui nós vemos Nabucodonosor agora vendo 4 homens soltos, foram lançados amarrados, agora está vendo 4, não apenas 3, andando no meio do fogo. Ele diz, não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses, porque eles não tinham, né, o termo como os judeus. Eles, quando viam, ele cabia um aspecto dos filhos dos deuses, porque ele não tinha ainda esse conhecimento de Deus. Então ele descreve assim, olha, o que eu estou vendo é semelhante a um filho dos deuses, só que nós sabemos quem era o filho de Deus, era o Senhor, aquele que guarda, aquele que está contigo em todo o tempo. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha e gritou. O próprio Nabucodonosor, o próprio rei, ele começou a olhar, não entendeu nada, estava esperando. Por causa da audácia desses homens, da coragem desses homens, de falar, olha, fique sabendo, era o momento do rei mostrar para o povo o que aconteceria com quem o desafiasse. Então o rei estava ali esperando, o rei estava ali, vão derreter, vão virar churrasquinho, e o rei estava almejando, estava esperando, só que olha só, lançamos 3, estou vendo 4, caíram amarrados, estão andando soltos. Então o próprio rei vai até a porta da fornalha, né, e vai gritar, Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham para cá. Agora o próprio parecer de Nabucodonosor muda, ele já viu, já olhou, ele vai até a porta e vai gritar, vem Sadraque, vem Mesaque, vem Abidnego, vocês são servos do Deus Altíssimo. Venham para fora, venham para cá. E é isso que Deus vai fazer na sua vida. Aquele que não crê, aquele que é incrédulo, aquele que zomba, aquele que talvez não tenha, né, vai olhar para você e vai falar, olha, agora eu sei que você é filho, você é servo do Deus Altíssimo, e vai querer se aproximar, vai querer te chamar. É isso que Deus vai fazer conosco. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio
do fogo. Meu amado irmão, olha, se Deus permitir que você passe tempestade, vá passar pelo fogo, vá passar pelas águas, às vezes não tem ponte, às vezes tem que passar, mas Deus está contigo, mas vai chegar o momento de sair, vai chegar o momento, Jesus falou, Lázaro, vem para fora, vai chegar o momento de sair, vai chegar o momento do Senhor falar para a tempestade, falar, repreender o vento, repreender o mar, e você vai sair, e grande será a bonança, grande é a bonança. Então diz o versículo 26, o final, Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança, e eles não estavam com cheiro de fumaça, nem o cheiro de fumaça pegou nas suas roupas. Deus extinguiu o poder do fogo. É como se não tivesse nada, é como se tivesse tudo apagado há mais de 2 anos. Nem o cheiro pegou nas roupas, foram lançados com roupas, com mantos. E lembrando, eles estavam ali por causa que os caldeus se aproximaram para entregar eles, para dedurar eles para Nabucodonosor. Só que olha só que bênção, Deus ele é especialista de transformar a maldição em bênção, de transformar. Pode ser que alguém esteja tentando te derrubar, pode ser que o inimigo esteja usando, meu amado irmão, Deus vai usar essa situação para te abençoar, Deus vai mudar essa história, você não vai cair. Lembra do que diz Isaías capítulo 43, Deus ele vai falar através de Isaías, capítulo 43, pode colocar, Isaías capítulo 43, Deus ele nos chama pelo nosso nome, Deus ele fala conosco, e ele fala, ainda que você venha passar pelas águas, pelo fogo, eu estarei contigo. Isaías capítulo 43, versículo 1 em diante, diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Versículo 2, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Versículo 3, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Ele é o teu Salvador. E pula para o versículo 11, pode pular para o versículo 11. Ele é o nosso Salvador. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Glórias a Deus. Então não há. Ele é o nosso Salvador. Voltando a Daniel capítulo 3, aí agora entramos no contexto que nós iniciamos. Versículo 28. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu próprio corpo a servir e a adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faço um decreto ordenando que todo povo, nação e língua que dizer blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. E além do livramento, Deus vai fazer você prosperar. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia, aonde todo mundo olhava eles indo para aquela fornalha, morrerem, derretendo, queimados. Todos agora estão vendo, inclusive os caldeus, inclusive aqueles que o entregaram, que os delataram, falaram, estão vendo eles sendo abençoados, sendo mais prósperos do que antes. Deus faz isso conosco, mantenha-se fiel. Nabucodonosor declara isso. Quando nós lemos no início, parecia uma frase
de um crente, não há Deus que possa livrar como esse. Só que foi Nabucodonosor. Ele vai declarar e vai fazer um decreto: quem blasfemar contra o Deus dele, em todos os povos, quem falar algo, que vai ser feito monturo, vai ser casa reduzida à ruína, vai ser despedaçado, porque não há outro Deus que possa livrar como este. E é isso que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: olha, o Deus que você serve eu quero conhecer. Não há outro Deus que pode fazer o que Deus fez na sua vida. Não há. E é interessante que Deus, através de Daniel, através de Sadraque, Mesaque e Abidnego, Deus também tratou com Nabucodonosor. Se você depois continuar a leitura, Daniel, ele interpreta um sonho de Nabucodonosor. Não lerei aqui todo o texto. Nabucodonosor, ele tem um sonho de uma árvore muito grande, que debaixo dela tinha aves, enfim, mas que vem alguém e corta essa árvore e fica só o tronco com as raízes. Aí o rei Nabucodonosor fica preocupado, chama os magos, encantadores, ninguém conseguiu dar a resposta, mas aí Daniel vem, e tinha ali, dá a interpretação para o rei, fica espantado. Aí o rei Nabucodonosor: fala, Daniel, pode falar, Daniel. Rei, queria que fosse para os inimigos, mas é para você. Essa árvore grande é o rei. Deus tratando com Nabucodonosor. Essa árvore grande é o Senhor, é o rei. E o toco com as raízes deixados na terra, amarrado ali em corrente de ferro, é o Senhor, é o rei. O que acontece? Deus tirou Nabucodonosor do seu reinado por um período para aprender, para conhecer que não há verdadeiramente outro Deus que tenha de ser digno de ser adorado. Se você olhar o capítulo 4, em diante, você vê exatamente isso. Eu vou ler apenas alguns versículos. Versículo 7: então vieram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Versículo 15: mas o toco com as raízes deixem na terra amarrado com correntes de ferro de bronze em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra junto com os animais, que o coração deles seja mudado, para que não seja mais humano e lhe seja dado o coração de animal. 17: esta é a sentença por decreto dos vigilantes, esta é a ordem mandado pelos santos, para que vivam, saibam que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens. E a partir do versículo 19, Daniel explica o sonho e diz o versículo 22: aquela árvore é o Senhor, ó rei, que cresceu e veio a ser forte. Avance para o versículo 25: o Senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu, e passarão 7 tempos, até que o Senhor, ó rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Olha que interessante, Deus vai tratar com Nabucodonosor, vai fazer ele sair da sua posição de rei por um período, 7 períodos, e ele vai ficar como se fosse louco, ele vai ficar humilhado, ele vai ficar comendo capim, sendo molhado com orvalho, tudo porque ele estava se exaltando. Como diz o versículo 4, eu, Nabucodonosor, estava tranquilo na minha casa, feliz no meu palácio, tive um sonho que me espantou. Ele vai dizer ali, e esse sonho ficou espantado, porque ele olha a Babilônia, ele olha, e a soberba bate o coração. E aí Deus vai falar para ele: olha, você vai comer capim, você vai perder, você vai sair, não vai ser tirado da realeza por um período, e eu gostei, eu estava refletindo muito nesse versículo, até que o Senhor, ó rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. E hoje foi o dia de votar. Então descanse o seu coração,
Deus está no controle de tudo. É Ele que estabelece reis, é Ele que retira reis, é Ele que levanta, é Ele que deita, é Ele que coloca. Deus está no controle de tudo. Então ore pelo Brasil, ore pela nossa nação, ore pelas autoridades. E aqui ele vai ensinar. Deus tem o domínio sobre todos os reinos e Ele dá a quem Ele quer. Então nada foge do controle de Deus. Nada foge. Temos que orar, pedir a direção de Deus, mas nada foge. E ele vai dizer, versículo 26, quanto ao que foi dito, que deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isso significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados, pratique a justiça, acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres. Assim, talvez, a sua tranquilidade se prolongue. Daniel ainda vai aconselhar Nabucodonosor. O sonho era algo terrível. Daniel ele fala, olha, queria que fosse os teus inimigos, mas é para você, Nabucodonosor. Ele vai dar o conselho. Olha, você vai ficar como louco, vai comer capim, vai ficar sendo molhado pelo orvalho, vai ser tirado do seu palácio, vai ser humilhado. Então, abandone os seus pecados, pratique a justiça, acabe com as suas iniquidades, use misericórdia para com os pobres. Só que se Deus falou, cumpriu, aconteceu. Como eu disse no versículo 30, em um momento após 12 meses, versículo 28, tudo isso de fato aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passado 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse, não é esta grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? E enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse, a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte, este reino lhe foi tirado, e você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens, você comerá capim como os bois, e passarão 7 tempos, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. E o rei Nabucodonosor foi expulso do meio das pessoas, foi comer capim como os bois. Depois você lê o contexto. Por quê? Se exaltou. Esqueceu o que tinha acabado de declarar para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não há Deus que possa, já era para se converter ali, já tinha visto milagre, já tinha visto, já tinha falado, Sadraque, Mesaque e Abidnego, saiam, servos do Deus Altíssimo. Já podia, não precisava passar por tudo isso. Mas é interessante, que ele vai, ao fim daqueles dias, diz o versículo 34, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Olha como é que Deus trata. Levantei os olhos, porque Deus em todo o tempo estava querendo mostrar, que o que ele recebeu foi dado por Deus. Ele vai dizer, no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu, com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Nesse tempo, recuperei o entendimento, e para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino. A minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Então, quando Sadraque, por que eu fiz questão de colocar esse final? Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego falam para ele, rei, fique sabendo tu, que se o meu Deus, o Deus a quem nós servimos, quiser nos livrar da fornalha ardente e da tua mão, ele vai livrar. Por quê? Porque é Deus que está no controle de tudo, de todas as coisas, é Deus.
que coloca autoridade e retira autoridade. É Deus que vai ensinar, vai tratar Nabucodonosor. E aconteceu exatamente como Daniel interpretou. Depois de um tempo voltou, a árvore cortada ficou o tronco com as raízes, porque voltou a reinar, a crescer, a dar os seus frutos, as suas folhas. Mas ele vai declarar: eu, Nabucodonosor, agora engrandeço e glorifico o Rei do céu. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Meu desejo nessa noite é que nós venhamos guardar essa palavra, lembrar que não há Deus que possa livrar como o nosso Deus. Não tema o homem. Uma coisa é respeitar as autoridades, o trabalho, sua chefia, mas a fé é você e Deus. Por isso que aqui nós vemos, Nabucodonosor tinha colocado um decreto, mas acima dele está o Senhor dos exércitos, aquele que tem poder, que sabe tratar os orgulhosos, aquele que vem e fala, e ele vai bem dizer, vai recuperar o entendimento, vai colocar um louvor, ele vai dizer: o seu domínio é eterno, o seu reino se estende de geração em geração. Ou seja, Deus pode tratar se você continuar orando, intercedendo. Talvez aquela pessoa que seja orgulhosa, aquela pessoa que talvez seja difícil, aquela pessoa que você fala, essa não tem jeito, não sei, talvez seu chefe, talvez alguém no seu trabalho, talvez, não sei. O que eu sei é que Deus sabe tratar, Deus sabe trabalhar. Se você orar, continue orando pela sua casa, continue orando pela sua família, porque Deus sabe alcançar esse coração. E Ele vai dizer: olha, eu, Nabucodonosor, agora engrandeço, eu glorifico o Rei do céu. Por quê? Porque ele teve essa experiência de ser tratado por Deus. E Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles vão declarar diante de Nabucodonosor: fica sabendo tu, ó rei. Eu gosto muito desses versículos, que se Deus quiser, Ele vai nos livrar da fornalha ardente e da tua mão, porque o orgulho de Nabucodonosor foi: quem é o Deus, a Deus, que pode livrar vocês das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego falam: fica sabendo tu, ó rei, que se nosso Deus quiser, vai nos livrar da fornalha e das tuas mãos. Deus livrou, e não ficou somente nisso. Deus foi tratar também com Nabucodonosor, e assim eu creio que Deus também vai fazer contigo, vai fazer comigo. Você vai sair desse momento de fornalha, você vai sair andando. Se você caiu ali amarrado, se você foi jogado ali, a expectativa é de derrota, todos estão esperando a sua derrota, mas nessa noite o Altíssimo, Todo-Poderoso, está colocando a vitória nas tuas mãos. Coloque-se de pé glorificando e exaltando o nome do Senhor, meu acuado. Os caldeus vieram e falaram: olha, está ali alguém que mantém a fé, está ali alguém que não está obedecendo, não quer se curvar, não quer adorar uma imagem de ouro do rei. Está ali alguém que não quer se contaminar com o mundo. Mantenha a sua fé. Não aceite qualquer convite. E você vai ter ousadia, coragem para falar na cara do rei a fé que você tem, a confiança que você tem. Fique sabendo, tu, ó rei, nós não vamos adorar essa imagem de ouro, porque nós sabemos, conhecemos a quem nós servimos. E se Deus quiser nos livrar, vai livrar da fornalha e da tua mão, porque a pergunta dele foi: tem Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? E a tua resposta é: tem. O Deus vivo, o Deus poderoso, a quem eu sirvo, a quem eu creio, a quem eu amo, a quem eu busco.
e você verá milagres. Deus permitiu que eles fossem lançados ali, naquela fornalha. Mas aprove ao Senhor livrá-los. E ao mesmo Deus, o Deus que pode todas as coisas, que está aqui nessa noite, que é maior do que toda e qualquer adversidade que você esteja passando, toda e qualquer guerra interior, toda e qualquer preocupação, meu amado irmão, é Deus. Deus é o Deus que sabe tratar, quebrar o orgulho. É o Deus que sabe, independentemente de quem seja, estamos falando de Nabucodonosor. E no final ele vai bendizer o nome do Senhor. E vai declarar: é o Deus que sabe tratar o orgulho. Talvez você se sinta assim, ameaçado. Cada dia que passa, a fornalha está mais perto. Não temas, não temas. Você não está sozinho. O Senhor Todo-Poderoso é contigo. Por onde quer que você andar, não temas, não temas, não temas. Não abdique da fé, não misture com o mundo, não dobre diante dessa imagem de ouro. Não tema o homem, mas tema a Deus. E você verá grandes coisas. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Tua palavra, Senhor, que nos alimenta. Renova, Pai, fortalece a nossa fé. Queremos ter, ó Deus, essa ousadia, para que não venhamos, Senhor, nos dobrar, nos prostrar diante do que o mundo oferece. Meu Deus, quantas pessoas, ó Deus, olhando o ouro, a altura de 27 metros de ouro, a largura de 2,70, Senhor, e se contaminando, se prostituindo, Senhor, com falsos deuses, com ofertas do mundo. Que viemos fazer como Sadraque, Mesaque e Abednego. Nossos olhos estão em Ti, nossa confiança está em Ti. Tu és o nosso socorro, nosso auxílio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na hora da angústia. Oh, Espírito Santo! Tu és santo, Tu és poderoso. Toma, Senhor, cada oração, Pai, cada pedido aqui escrito, cada, Senhor, vida que tem entrado aqui talvez desanimado, triste, abatido, vai, Senhor, renovando, vai fortalecendo, que venhamos nos colocar de pé, Senhor, pelo poder da Tua palavra, e não ceder a decreto do Rei, mas, ó Deus, andar humildemente na Tua presença. Assim oramos e Te agradecemos, no nome santo de Jesus, amém e amém. Quem pode livrar como o nosso Deus? Ninguém, ninguém. Ele é Deus que livra. Aplauda bem forte o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus.